Então, bases. O que são as bases? As bases, então, são substâncias que são dissolvidas em água e liberam, tá, o ânion, ou é chamado de hidroxila, né, na nomenclatura, então, hidróxido, ou ainda, tá, oxidrila, tá, o nome chamado oxidrila, tá, então ela tem essa denominação, tá. Então, as bases, elas liberam também na dissolução em água, elas liberam o cátion, que seria o hidrogênio, tá? Então, dentre as principais bases, só o hidróxido de amônia, ele resulta no processo de ionização. O restante das bases, eles sofrem dissociação porque eles estão em presença de água. Então, por exemplo, se eu tiver hidróxido de potássio, que é representado por KOH, mais água, então no processo de dissociação, ele vai formar o quê? Vai formar o cátion, né, que é o potássio, mais, tá, a oxidrila, que é o H, tá? No processo de dissociação do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, tá? Mais H2O, então ele vai formar o cátion Ca2+, mais a hidroxila OH. Então, no processo de dissociação, eu vou ter presença de água, formando os cátions e os ânions. Cátion, sinal positivo, e ânion, sinal negativo, tá? Isso é o processo de dissociação. As bases, elas possuem algumas propriedades, tá? Que além da presença da hidroxila, tá? Eles decompõem, as bases, elas são decompostas com calor, com relativamente facilidade. Então, as bases, elas são geralmente decompostas em presença de calor, tá? Elas possuem sabor astringente, né? Que é, por exemplo, quando eu como um caqui, né, que ele tem aquele sabor astringente, né? Ele é como se fosse uma liga, tá? Eles mudam de cor com presença de indicadores, por exemplo, indicadores, né, que são fitinhas que mudam a quantidade, que representam o valor do pH. Então, o pH das bases é acima de 7, né, de 7 a 14, né? Que, por exemplo, pode ser o papel tornassol, né? A solução de fenolftaleína, por exemplo, o repolho roxo, né? Que ele indica, por exemplo, se uma substância é ácida ou básica, né? Então, ele vai indicar, né, a quantidade ou o valor do pH daquela substância. Então, se for acima de 7 a 14, né, ele vai proporcionar uma cor específica. As bases elas conduzem corrente elétrica quando estão em presença de água e reagem com os ácidos, né, que vão originar sais, né, e a água também. Então, nós temos uma classificação das bases. Uma delas, né, a primeira delas é quanto ao número de hidroxilas, né? Então, o primeiro tipo de classificação, então, é o quanto ao número de hidroxilas. Então, hidroxilas são o quê? OH, né? Que seriam, então, quanto à quantidade de OH. Então, por exemplo, primeiro é as monobases. As monobases, né, elas vão ter a presença de uma única hidroxila. Como exemplo, né, NaOH, só tem uma única hidroxila. O outro tipo são as dibases, né, di2, né, dibases, então eu vou ter a presença de duas hidroxilas. Então, hidróxido de cálcio, né, CaOH2, tenho duas hidroxilas. As tribases, então, vão ter três bases,
vão ter a presença de 3 hidroxilas, hidróxido de alumínio. Mas como que eu sei a quantidade, né, disso? Por exemplo, o hidróxido de alumínio, o alumínio, que é o cátion, ele tem, né, o NOx mais 3, né? Então, mais a hidroxila, né? Então, esse 3, ele vai para a base da hidroxila. Então, me restando 3 hidroxilas. E as tetrabases, então, são 4 hidroxilas, né? Por exemplo, hidróxido de manganês, né? Hidróxido de manganês. Então, quanto ao número de hidroxilas, é a quantidade de hidroxilas que eu tenho na substância. Então, monobases, uma base, uma hidroxila. Di, 2 hidroxilas. Tri, 3. E tetra, 4 hidroxilas. Então, o outro tipo de classificação é quanto à solubilidade em água, né? Então, o outro tipo, então, segundo, quanto a solubilidade em água. Então, em H2O, certo? Então, nesse tipo, nós temos 3 tipos de solubilidade: as solúveis, as insolúveis e as pouco solúveis. As solúveis, elas se dissolvem completamente na água. Então, elas são constituídas por base de metais alcalinos. Então, as solúveis, então, são as bases que têm os metais, os elementos químicos dos metais alcalinos, que é o primeiro grupo, né? Então, são os exemplos, né, de bases são do grupo 1 ou família, né? 1A. Então, por exemplo, né, hidróxido de potássio, né? Eles pertencem à família 1A. Então, o potássio pertence à família dos metais alcalinos, então ele é extremamente solúvel em água. Os poucos solúveis são bases, né, que tem pouca solubilidade. E nós temos como exemplo hidróxido de cálcio, o hidróxido de estrôncio e também o hidróxido de bário. São substâncias pouco solúveis. E as insolúveis são substâncias que não se dissolvem, elas não conseguem se dissolver ou possuem extremamente baixa solubilidade. Então, que no qual eles vão formar precipitados, por exemplo, não vão se dissolver totalmente na água. Né? Por exemplo, um exemplo que dá para ser usado, por exemplo, um sal grosso que muitas vezes não se dissolve completamente na água. Então, eles são as demais bases, né? Demais bases. Ou seja, qualquer outro tipo de base. Então, as solúveis são substâncias de bases que possuem elementos do grupo da família 1A, que são os metais alcalinos. Pouco solúveis são hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. E as insolúveis são as outras demais bases, né? Qualquer, que elas podem estar formando um precipitado no fundo. Um terceiro tipo de classificação é quanto ao grau de dissociação iônica, né? Então, grau de dissociação iônica, ou chamado ainda da força, né, das bases. O grau de dissociação, ele é representado pelo símbolo alfa, tá? Então, o primeiro tipo de grau de dissociação, nós temos os fortes.
Mas quem são esses fortes? Né? Quem vão ser as bases fortes? São as bases que pertencem à família 1A da tabela periódica, tá? Então, as bases fortes são todas as bases que têm átomos da família 1A. As moderadas vão ser quem? Moderadas vão ser as bases que são pouco solúveis, ou seja, né? São pouco solúveis, ou os exemplos que nós usamos anteriormente, que são hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. Então, elas são moderadas. Então, elas têm um grau de dissociação moderado. E as fracas são as outras demais bases, né? Demais bases, certo? Então, pelo grau de dissociação significa força. Então, as fortes são bases que têm átomos da família 1A, as moderadas são as que são pouco solúveis, né? E as fracas são as outras demais bases, então.